Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. Espero em Deus que todos vocês estejam bem, que Ele esteja guardando e protegendo a todos vocês, suprindo as necessidades individuais e coletivas de todos nós. Meus irmãos, eu oro a Deus para que tudo isso passe logo, para que a gente possa voltar a nos reunir, desfrutar da nossa comunhão na igreja, que as autoridades aí de Jacumã possam, com responsabilidade, permitir que a gente volte a fazer os nossos cultos na nossa amada igreja. Mas enquanto isso não é possível, continuamos, eu aqui e você aí deste lado, mas todos nós unidos em um só propósito: aprender da palavra de Deus, cultuar, louvar, engrandecer, viver cada dia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, aprendemos que pela astúcia do pecado o homem foi seduzido e enganado, e que deliberadamente desprezou a proibição de Deus e sucumbiu diante das faces do pecado. Ao voltar um pouquinho na história, quando o Senhor criou o homem, nos deparamos com a seguinte declaração: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Isso implica que o homem foi criado com intelecto, inteligência, entendimento. Ele foi criado com emoções, sentimentos, com vontade. Eu quero, eu escolho, eu vou fazer. E com consciência, que é o sentido ou a percepção do que é moralmente certo e errado diante de Deus. Todas essas características estão presentes em nós. Características de Deus presentes no ser humano. Adão vivia uma perfeita harmonia com Deus e desfrutava das suas bênçãos. Ele tinha domínio sobre toda a terra, sobre toda a criação. O homem amava a Deus e procurava agradá-lo. Seu estado era de liberdade, livres do pecado e livre da morte. Adão e Eva viviam sob uma única restrição de Deus. Isto podemos ver em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e o 17, onde lemos: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceberam, meus irmãos, que neste versículo há um legislador, o Senhor Deus. Há uma lei: de toda árvore podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E há também uma punição. Sim, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E é sobre esta punição, a punição desta ordem que Deus deu a Adão, que eu quero discorrer esta noite. Certamente morrerás. A penalidade do pecado. Gênesis 2, 16 e 17 é o nosso texto base para o nosso estudo desta noite. Como já disse, entre o homem e Deus havia a mais perfeita harmonia, a mais perfeita comunhão. Esta ligação era de inteira harmonia entre Deus e o homem. Mas ela foi quebrada por Adão. Quando Adão e Eva resolveram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, esta perfeita harmonia ela foi quebrada.
A ordem do Senhor, ela foi desobedecida. A imagem de Deus presente no homem foi corrompida, foi desfigurada pelo pecado. O homem já não era mais capaz de pensar e entender os planos de Deus. Seu intelecto foi afetado, suas emoções e sentimentos foram corrompidas pela arrogância, pela cobiça, desprezo, egoísmo, frieza, hostilidade, inveja, intriga, orgulho e soberba, dentre outros sentimentos presentes e advindos do pecado. Sua capacidade de fazer escolhas e tomar decisões agora já está inteiramente inclinada para o erro, inclinada para o mal, pois o pecado tornou defeituoso esta capacidade. O que nos restou foi a consciência da moralidade de Deus, saber o que é certo e o que é errado diante de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo escreve. Olhando para este verso, nos deparamos com a afirmação de que a morte entrou no mundo. E inevitavelmente vem à nossa mente a morte física, uma vez que esta nos causa dores, tristezas e saudades. Todavia, irmãos e ouvintes, precisamos entender melhor o conceito da morte. Precisamos entender o que é a morte à luz das Escrituras. O que a Bíblia diz sobre a morte. A morte não significa aniquilamento, o fim de tudo. Não é isto a morte. A morte é a separação. Separação de alguma coisa. Veja comigo alguns exemplos. O filho pródigo foi declarado como aquele que estava morto. Lucas capítulo 15, versículo 24. Ele estava separado do seu pai, separado do seu lar, separado das atividades e comunhão com a sua família. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, lemos ainda que todos os crentes, antes de ter nascido de novo, também estavam mortos, assim como todos os incrédulos ainda estão. Certamente eles estavam vivos, porém separados da comunhão com Deus. Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 3 ainda afirma que todos os crentes estão mortos para o pecado. Isto é, estão separados da penalidade de seus pecados por meio da união com Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 5 ainda de Colossenses vai nos dizer que nós devemos matar a nossa natureza terrena. Isto não quer dizer que devemos tirar a nossa própria vida. Não, não é isso. Mas que devemos nos separar da natureza pecaminosa que ainda está em nós. Todos os incrédulos estão mortos. Todos os crentes também estão mortos. Ou seja, todos estão separados de alguma pessoa, no caso dos incrédulos de Deus, ou de alguma coisa, no caso dos crentes do pecado. A morte não significa aniquilamento. A morte é separação. Separação do homem para com Deus ou do homem para com alguma coisa. Quando compreendemos o que é a morte pela ótica de Deus, também compreendemos a penalidade do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Ou poderíamos dizer, porque o salário do pecado é a separação.
separação de Deus. Nas Escrituras, nós vamos encontrar pelo menos 3 tipos de mortes. A primeira, morte espiritual, ou separação entre Deus e o homem. Este é o primeiro tipo de morte que encontramos nas Escrituras. É a morte ou separação presente em Gênesis capítulo 3. Lá podemos ver claramente que o homem foi separado de Deus. O homem não deixou de existir. Quando o homem, Adão e Eva, comeu daquele fruto, Deus separou, fez separação do homem e Deus. Mais uma vez eu quero enfatizar, o homem não deixou de existir, mas foi separado de Deus. Esta condição é reiterada diversas vezes no decurso da revelação nas Escrituras. Em Efésios, como já foi citado, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, Colossenses, capítulo 2, versículo 13, relatam a condição do homem em seu pecado. Ele está separado de Deus, espiritualmente morto, entregue a transgressões do pecado, desprovido de qualquer justiça diante de Deus. Olhando para Adão e Eva, nós vamos perceber que o pecado foi o causador da primeira morte. Ou seja, a separação entre o homem e Deus. Esta morte ou separação, ela também foi herdada por todos nós, sem nenhuma exceção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você é capaz de compreender esse texto? Esta verdade que todos nós estávamos separados da glória de Deus? Alguns já foram reconciliados por Cristo, outros, porém, permanecem separados. Você também é capaz de compreender o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que afirma: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos não ouça. Irmãos, pecado, ela é a fonte da separação entre o homem e Deus. Ela é a fonte da morte espiritual. Quero que você preste atenção em mais uma coisa. Este problema da separação espiritual de Deus, ele só pode ser resolvido através do novo nascimento. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, você ainda está espiritualmente separado de Deus. Você é um morto vivo. Lembro-me de uma cirurgia que fiz. Fui anestesiado. E quando eu acordei, as minhas pernas elas não se mexiam. Eu não conseguia sentar. Eu não conseguia andar. Minhas pernas estavam ali. Eu conseguia vê-las. Olhava para elas. Mas elas não me serviam. Não daquele jeito. Porque elas não eram capazes de sustentar o meu corpo. O pecado, ele tem anestesiado muitas pessoas. Elas estão ali, mas não servem para Deus. Elas são desprezadas por Deus por causa dos seus pecados. Elas estão mortas, ou melhor, separadas espiritualmente de Deus. O segundo tipo de morte que encontramos nas Escrituras é a morte física, ou a separação entre a alma
e o corpo. Não deveria, mas este tipo de morte tem causado mais dor e sofrimento ao homem do que a morte espiritual. A morte física ocorre quando o corpo fica inanimado, destituído de vida, e ocorre a separação entre a alma e o corpo. Veja comigo algumas passagens nas Escrituras que mostram este momento da morte física. Gênesis capítulo 35, versículo 18 diz: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Esta passagem ela fala da morte de Raquel ao dar à luz a Benjamim. 1 Reis, capítulo 17, versículos 21 e 22 diz: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Outro momento, neste caso agora, da ressurreição, que o menino estava morto e Elias ali clama ao Senhor, a alma torna ao corpo e o menino é ressuscitado. Lucas, capítulo 8, versículos 54 e 55 diz: entretanto ele, Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Voltando para o nosso texto de referência, em Gênesis, nós podemos ver que Adão viveu 930 anos. Adão experimentou também a morte física, depois de experimentar a morte espiritual. Depois de ser separado de Deus, agora Adão também experimenta a morte física, a separação do corpo e da alma. Desde Adão, esta separação tem sido experimentada por todos que já viveram nessa terra e passaram para a eternidade, à exceção de Enoque e Elias. E aí vai continuar experimentando todos nós, até que Jesus Cristo volte. Todos nós vamos ter que experimentar a morte física. Você que está me ouvindo esta noite, Deus, Ele não nos criou para que experimentemos esta morte física. Porém, como penalidade pelos nossos pecados, esta separação entre a alma e o corpo passou a existir. Todavia, esta separação não deve ser temida pelos crentes, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. Pois devemos ter, meus irmãos, plena confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Se você quiser ler depois 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 ao 8, esse texto que ele está lá, ele é encorajador para mim e para você. Há ainda um outro tipo de morte presente nas Escrituras, e esta é a mais perturbadora de todas. Me refiro à morte eterna, ou segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Aqui está a pior e mais horrível consequência do pecado do ser humano: a separação eterna do homem e Deus. Sou capaz de afirmar, sem medo de errar, que para a maioria das pessoas a morte física é mais temida que qualquer outra morte do que a morte espiritual e a morte
eterna. Afirmo isto porque eles não temem a Deus. Eles desprezam o sacrifício de Jesus Cristo. Sacrifício este que é o único meio de nos salvar da segunda morte ou da separação eterna de Deus. E estas pessoas têm desprezado, têm rejeitado, têm menosprezado o sangue de Jesus derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Não existe morte, ou melhor, separação pior do que esta. O homem ser condenado a viver eternamente em sofrimento e separado de Deus. Essa morte é descrita nas Escrituras como lago de fogo. E será a habitação eterna de todos aqueles que morreram sem Jesus Cristo, sem ter os seus pecados perdoados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Das pessoas que por algum motivo rejeitaram a salvação em Jesus Cristo. Nenhuma linguagem humana pode descrever o sofrimento e a dor deste lugar, pois é um local de juízo, um local de justiça, um local de punição, do derramamento da ira de Deus em cima de pecadores não justificados, pecadores que rejeitaram ao Senhor Jesus, rejeitaram o Filho de Deus como meio de terem seus pecados perdoados. Você pode ler mais isto nestes versículos aqui, Mateus 10, 28, Marcos 8, 42 a 50, 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Em Gênesis, no início de tudo, o legislador, o Senhor nosso Deus, deu uma ordem, uma única ordem, e advertiu sobre a punição da desobediência, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta punição é reafirmada ao longo de toda a Escritura. Ezequiel 18, versículos 4 e o 20 diz: a alma que pecar, esta morrerá. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Deus repetidamente, por diversas vezes, tem advertido o homem desta terrível condição, da segunda morte, da separação eterna de Deus. O Senhor aplicará a sua sentença e condenará todos os pecadores que não foram lavados no sangue de Jesus Cristo à separação eterna de Deus, no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ali haverá choro e ranger de dentes. Para você saber mais sobre isto, leia Apocalipse capítulo 20 e também o capítulo 21, versículo 8. Ó pecador, por que você haveria de passar a eternidade separado de Deus? Por que você não aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Por que você teima em rejeitar o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Jesus? Ele que morreu pelos teus pecados, Ele que sofreu as tuas dores, que pagou pelas tuas iniquidades, Ele pode te salvar desta segunda morte, da separação eterna de Deus, do lago de fogo, do sofrimento, da dor, do ranger de dentes. Você só poderá ficar livre desta segunda morte, da separação eterna de Deus, se você for justificado pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aí sim, você estará livre da punição do pecado. Você que já experimentou a primeira morte,
a separação espiritual de Deus. Você que passará pela segunda morte, a separação da sua alma e do seu corpo. Você não precisa passar pela terceira, ou pelo terceiro tipo, que na verdade é a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Pastor, eu quero conversar com o Senhor. Eu quero saber mais. Eu quero saber mais das consequências do meu pecado, como ele afeta a minha comunhão com Deus. Eu quero, pastor, receber a Jesus como meu Salvador. Eu não quero passar por esta segunda morte. Eu não quero ir para o lago de fogo. Liga para este número, que eu terei o imenso prazer de conversar contigo e te conduzir à verdade do Evangelho. E você poderá então entender a necessidade de se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Eu terei o maior prazer de orar com você, entregando a tua vida e os teus caminhos ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite e uma boa semana. Que o Senhor nos proteja. Amém.